Agora a questão 95 é sobre eletrólise. Já falei que é um processo muito importante. Eletrólise, lise quer dizer quebrar, né? Então quebrar usando eletricidade. A gente sabe que as reações químicas consistem de troca de elétrons e no caso aí você usa eletricidade para forçar a reação química, né? Você injeta os elétrons ali. Então no caso a gente tem uma solução aquosa de cloreto de sódio, quer dizer, o sódio já se separou do cloreto simplesmente pela presença da água. Agora o propósito de usar corrente elétrica é para remover da água o cloro principalmente. Então essa eletrólise do cloreto de sódio pode ocorrer de diversas maneiras. No caso aqui é em solução aquosa com eletrodos de carbono. Mas vamos primeiro analisar o caso mais simples, que seria fazer eletrólise do cloreto de sódio na forma derretida. Em vez de solução, dissolvido em água, simplesmente derretido. Você derrete o sal e se obtém cloro de um lado, forma de gás, e sódio na forma metálica no outro eletrodo. Não tem mais nada ali. Agora, no caso da solução aquosa, além você tem a água lá no meio, então a água se auto-ioniza, né? Então você tem íons H+, e OH-, hidroxilas, né? Prótons. Então, nesse caso aí, a situação fica um pouquinho mais complicada, que é o caso aqui do exercício, na solução aquosa. Então, você vai ter o Cl- vai para o eletrodo positivo, de qualquer maneira, é o produto principal, é o cloro. Só que agora, para o eletrodo negativo, tem duas opções. Pode ir o sódio Na+, ou o hidrogênio H+. Como é que a gente sabe qual que vai? Qual desses vai para o eletrodo negativo, em busca de um elétron? Aquele que gosta mais de elétrons, que nesse caso é o H+, o próton. Então por isso você forma hidrogênio no outro eletrodo. Para saber quem gosta mais de elétrons, quem gosta menos, tem que olhar na série eletroquímica, que dá ali os potenciais para cada elemento relativos ao hidrogênio, que é considerado potencial zero. Percebam que fazer a eletrólise com o sal derretido é um processo mais caro, porque para derreter o sal você precisa de uma temperatura alta, então você vai acabar queimando algum combustível aí, vai precisar de condições muito mais complexas, né? Aí no seu vasoreator. Geralmente existem fábricas inteiras só para fazer esse processo. Inclusive eu vi muita polêmica que no Iraque o Saddam Hussein importou umas fábricas para a produção de cloro, que causou polêmica e foi um dos motivos para a guerra, né? Dizem até para a entrada da Inglaterra na guerra, e por causa que a Inglaterra aparentemente, porque o gás cloro foi o primeiro gás usado na guerra como arma química, e além disso ele é precursor para outros gases desse tipo que são usados como armamento químico, como o gás mostarda, o tabum, o sarin, que são gases nervosos. O sarin é aquele que foi usado no metrô de Tóquio. No caso aí do exercício, então você vai ter o cloro produzido no eletrodo, o cloro na forma de gás e o hidrogênio gás no outro eletrodo. Vai ser produzido também hidróxido de sódio, né, que é soda cáustica, porque o íon sódio Na+, vai ficar ali pela solução, ele vai acabar encontrando um OH-, porque quando o H+ começa a se transformar em hidrogênio, o equilíbrio, a autoionização da água vai se deslocar para a direita. Como os hidrogênios estão desaparecendo, mais água vai ter que se decompor. E aí vai produzir mais o H-, que também vai se reunir com o Na+, formar hidróxido de sódio, que também é um produto da reação. Hidrogênio também é um produto muito útil, mas o produto principal é o cloro. Outra maneira de fazer essa reação é com um eletrodo de mercúrio. Aí dessa forma você pode usar a solução de cloreto de sódio, como nesse exercício, e obter o sódio na forma metálica, não o hidróxido de sódio. Professor, mas o mercúrio é líquido, como que você faz um eletrodo de mercúrio?
Assim mesmo. O mercúrio líquido ele fica líquido no fundo, né? Porque ele é mais pesado. Vai ter aquela camada de mercúrio líquido no fundo e o sódio vai ser atraído para lá e aí vai formar amálgama de sódio. E depois vai ter outro vasorreator para separar o sódio do mercúrio, né? Porque o mercúrio ele forma amálgamas, ele se junta, consegue formar esse composto com diversos metais. Mais conhecida a amálgama usada dentária, né? Que é mercúrio com cobre ou zinco, que endurece daquela maneira e forma para preencher buraco no dente. A amálgama com ouro também, infelizmente, é muito usada, principalmente na Amazônia, para remover o ouro das pedras e tal. E infelizmente isso causa muita poluição, como a gente sabe. Na Amazônia está muito poluída com mercúrio, que é um veneno que ataca o sistema nervoso, causa doenças nervosas e acumulativo, causa muitos problemas. Inclusive, esse processo químico que eu descrevi agora usando eletrodo de mercúrio tem sido proibido em muitos países por causa que usa volume largo de mercúrio. Isso já em alguns casos acabou vazando em rio e causando uma desgraça muito grande. Muitas pessoas ficaram doentes, grandes quantidades de pessoas.